Então agora vamos falar de festa! E aí, Daniel, você tá pronto? Cadê? Tô brincando. Oi, vamos falar de festa e o tema de hoje... Oi, vamos falar de festa e o tema de hoje é Monstros S.A. ou Universidade Monstros. Qual é o nome exatamente? O primeiro filme era o Monstros S.A., né? Foi o Monstros S.A. e depois a Universidade Monstros, quando eles já foram para a universidade. Isso aí, porque pra gente tema de festa não é só tema, é filme, ou é desenho, ou é uma música, porque a gente estuda mesmo. Essa é a dica número 0 que você tem que ter quando uma cliente pedir algum tema específico. Corre para assistir o filme, desenho, ler sobre ele, né, pesquisar. A gente sempre faz isso, então todas as festas a gente vai falar um pouquinho exatamente disso, do processo criativo. Esse tema, quando o cliente pediu pra gente, né, a gente nunca tinha visto, né? A gente não era um filme que meus filhos viram, nem os seus filhos, né? Então a gente teve que ver, pesquisar para poder entender um pouco. Além de conversar com o cliente, que também é fundamental. Dica 1, dica 0 é essa. Dica 0 é assistir, dica 1 é falar com o cliente. Para sentir as preferências dele, ver se ele tem alguma preferência de cores, algum personagem específico, alguma cena específica do filme, né? Nessa decoração de hoje, o aniversariante adorava as portas, né? Então a gente usou as portas como ponto principal da decoração. Para dar um destaque nas portas, nada melhor do que um painel de fundo com elas, né? Esse painel de hoje a gente fez com papel Paraná e uma plotagem por cima dele, né? Um papel também, né? Um papel. Esse painel de hoje a gente usou um papel Paraná e botou uma plotagem em papel por cima. A gente optou por esse material hoje porque fica leve, né? É só prender com aquela fita. Então a gente ouviu a criança, né? O pedido principal dele eram as portas. Ele falou muito também que queria misturar os monstros do filme com terror, com monstros mais horripilantes, assim, né? Então a gente criou nessa decoração um cenáriozinho, uma cena com teias de aranha, com olhos, com balas de olhos de monstro. A gente então setorizou, né, a mesa. A gente não misturou no mesmo espaço os monstros do desenho, do filme, com os monstrinhos horripilantes que ele queria. Inclusive nesse cantinho dos monstros mais assustadores, a gente colocou algumas guloseimas. Isso é bem bacana quando a gente consegue achar alguma bala que já venda pronta que tem a ver com o tema. Então esse chiclete de olho já é pronto, a gente não precisou fazer nada. É muito legal que ele apareça, por isso a gente optou em colocar em um vidro transparente. Se a gente colocasse dentro de alguma caixinha de papel, enfim, ele poderia não aparecer. A gente queria mostrar realmente ali o olho, né? Aquela coisa mais assustadora. E a bala de dentadura, né? Também tem uma bala de dentadura, como se fosse uma dentadura de vampiro, né? Os dentes de vampiro. Quando você não encontra uma bala específica do tema, você pode ir pelas cores, né? A gente usou também alguns confeitos nas cores que a gente estava usando na mesa, na decoração da mesa. Aliás, vamos falar da paleta de cores, né? Isso. A gente se inspirou nos personagens do filme. A gente decidiu usar então louça, né? Cerâmica das peças, como esses pratos, tá vendo? Olha que incrível a cor dos pratos em relação... Como é que é o nome dele mesmo? Olha que legal esses pratos exatamente... Se você só... As duas soltam e caem, né? Olha só que legal esses pratos exatamente na cor do Sullivan, né? Do personagem. É muito legal quando a gente acha a louça combinando, como aquele verde, por exemplo. Exatamente no mesmo tom. Que massa. Essa festa então ficou bem colorida, né? Além das louças, a gente usou essas malas, porque também foi um ponto que a gente tirou do filme, né? De quando eles se mudam para a universidade, por isso tem essas malinhas. E a televisão, porque é um filme, então a gente quis retratar de onde veio esse tema, acho bem legal isso. E dentro a gente colocou a personagem como se estivesse dentro da televisão mesmo. Que nem sempre o objeto faz parte do filme, mas ele remete de alguma forma ao filme, né? E também é onde o aniversariante vê, né, o filme, né? Ele já viu no cinema, mas hoje em dia ele vê em casa, na televisão de casa. Então nem sempre o objeto precisa aparecer no filme, né? Ele pode remeter de alguma forma ao tema. Assim como uma Assim como a claquete que a gente usou também para fazer uma referência ao filme. Bom, então a gente já falou do material que a gente utilizou, os personagens a gente usou os próprios, originais, né? Então é bem legal quando a gente usa pelúcia, às vezes a criança já tem, se não tem a gente aluga. E o item handmade, Camila falou isso da outra vez, eu achei chique, tô usando.
E o item, então, que a gente fez com carinho à mão, Camila, mais uma vez, ela que tem as habilidades, ela que super desenha, então sempre que tem isso nas nossas festas, ela fez esses monstrinhos que ficaram muito fofos, esses saquinhos desenhados. É só a gente recortar o papel no formato que quiser, faz os olhinhos e deram um charme na decoração. Nesse caso, como a guloseima que vai dentro não aparece, você pode escolher jujuba, confeito, marshmallow, o que quiser. Até biscoito. É. Então aí que entraram alguns outros monstros que não eram os monstros específicos do filme, né? Teve esse cantinho com essas guloseimas assustadoras, tiveram esses monstrinhos handmade, né? E a gente colocou uma pantufa, né? Que a gente tinha em casa mesmo, a gente achou que tinha tudo a ver, um pé de monstro. Então a gente colocou no pé da mesa, como se a mesa tivesse um pé de monstro. Quando a gente pensa numa festa como um todo, a gente não fica restrita só ao que vai na mesa, né? A gente pensa no convite, nos centros de mesa e nas lembrancinhas. Então uma boa dica para quem vai fazer esse tema é o boné do Mike, tá vendo? Fica bem legal, a gente pode fazer personalizado com o nome de cada criança. Ou colocar só, de repente, a identidade visual mesmo da festa, os desenhos dos monstrinhos. O que a gente não indica fazer é colocar o nome do aniversariante. Porque fica muito restrito. Imagina, você vai dar o boné com o nome Camila para outra pessoa usar que não tem aquele nome. Você pode deixar para colocar o nome no tag, na embalagem. Mas no boné, nesse caso, não coloca o nome da criança, a não ser que você vai colocar o nome de cada criança. Isso sim é um cuidado, ó, bem especial. As mães adoram, as crianças adoram. É uma maneira também de você evitar que as crianças peguem mais de uma lembrancinha, porque como vai estar com o nome de cada criança, não tem desculpa para pegar pro irmão que não foi, pro primo que não foi, né? Então essa é uma boa dica para você que quer fazer o número certinho de lembrancinhas por festa. Quantos minutos tem aí, Dani? Já tem 1h03. Ah, tá de sacanagem. Que 1 hora o quê? E uma dica só pra complementar é, faça sempre um pouco a mais. Aí você não precisa ter nome de ninguém escrito, né? Porque às vezes um convidado leva um irmão, um amigo, às vezes você convida alguém de última hora, né? Então pra ninguém ficar sem lembrancinha, é legal você ter uns extras ali. Os convidados que não forem, que você tiver feito, né, os bonés personalizados pra ele, depois fica delicado, você manda pra casa deles pra mostrar que você pensou neles também. Já que a gente falou de lembrancinhas, vamos falar também de centros de mesa. Você, decoradora, que tem vários tecidos juntos de várias cores, é uma boa oportunidade de usar todos nessa festa. Como a gente está fazendo uma decoração bem colorida, não precisa seguir todas as mesas de convidado com a mesma toalha. Você pode usar verde, roxa, azul, amarela, de bolinha, listrada, fica bem legal. Então essas foram algumas dicas, né, para uma festa com esse tema. Qualquer coisa vocês podem mandar perguntas pra gente. Aliás, vocês já se inscreveram no canal? Curtiram, compartilharam, ativaram o sininho? Então faça isso agora, porque semana que vem tem mais festas, mais dicas. Pra fechar o nosso vídeo, a gente vai responder algumas perguntas, né? Que os seguidores mandaram pra gente, alguns pelo Instagram, alguns pelo YouTube e alguns por e-mail. Primeira pergunta veio no inbox do Instagram, foi a Bárbara que falou. Estava assistindo o módulo 1, que surgiu uma dúvida, é o seguinte: considerando que vocês escolhem a decor e terceirizem papelaria e doceria, como vocês fazem para que tudo se fale? Essa é uma ótima pergunta e acontece muito, porque depois que a gente desmembrou a nossa proposta, a gente abriu a oportunidade para o cliente fazer o bolo com quem ele quiser, né? Não necessariamente ele vai fechar com o nosso fornecedor, né? Não só o bolo, mas como papelaria, como diversos outros itens. Então, quando é assim, uma das observações que está na nossa proposta é essa: qualquer item terceirizado que não tenha sido contratado com a gente precisa estar no local da festa até 4 horas antes da festa, né? Pra gente não correr risco de chegar em cima da hora e ter que botar um bolo, pra gente poder pensar naquele bolo na decoração, e sempre que possível a gente pede para que a cliente mande uma foto ou mande um desenho do que ela está pensando em fazer ou do que o fornecedor está pensando em fazer. A gente disponibiliza os nossos telefones para os fornecedores. Se eles quiserem ligar pra gente para tirar dúvida, para que a gente mande alguma ideia ou para que a gente mande a identidade visual da festa, a gente faz numa boa, porque o nosso interesse é realmente que a festa fique completamente bonita, mesmo que não tenha sido contratado com a gente. O que a gente não pode fazer é se comprometer pelo recebimento desse material, pela qualidade, né? A gente não pode garantir que esse fornecedor vai fazer exatamente do jeito que a gente quis. Por isso que a gente sempre deixa bem claro para a cliente até onde vai a nossa responsabilidade, né? A gente não se compromete a receber esse fornecedor no dia da festa. E quando esses produtos chegam com uma qualidade que a gente não aprova, que a gente acha que inclusive pode comprometer a decoração, a gente tira uma foto, manda pra mãe, fala: olha só,
esse docinho modelado veio assim, ele não tá exatamente como a gente esperava. Você quer que coloque na mesa, né, de qualquer forma, ou a gente pode colocar ali só para servir, e deixa sempre a cliente à vontade. Ela que vai decidir se ela quer manter aquele item contratado que tá fora do padrão na mesa ou não. Por isso que a gente sempre indica, contrate tudo com a Dona Aranha, né? Porque a gente vai garantir a qualidade de todos os serviços prestados. Então a segunda pergunta veio do nosso Instagram, veio de uma live que a gente fez. A Festejar e Arte perguntou: como vocês calculam o número de personalizados para a mesa? Essa é uma boa pergunta, é uma dúvida bem recorrente. A gente primeiro pergunta quantas crianças terão na festa. Então vamos supor que seja uma festa para 40 crianças. O que a gente não gosta, não acha bonito para a mesa, é colocar 40 itens iguais, 40 guloseimas personalizadas iguais em cima da mesa, né? Fica parecendo gôndola de supermercado, assim, que tem aquela repetição de produtos. Então, nesse caso, vamos supor que é uma festa monstros para 40 crianças, a gente tenta dividir essas guloseimas em 2 ou até 3 modelos diferentes, né? Então, pode ser uma caixinha com carinha de um monstro, outro pode ser um tubete com um rótulo com a carinha de outro monstro, enfim. E o que a gente sempre tenta fazer é colocar o mesmo item que vai dentro de uma nas outras. O que a gente tenta fazer é usar a mesma bala, né, se for bala, marshmallow, enfim, para todas as guloseimas. E o conceito que a Dona Aranha tenta passar para o cliente, assim, do que a gente acredita, é que a criança ela não tem que sair da festa abarrotada de guloseimas e de lembrancinhas. A ideia é que cada criança saia com uma caixinha de doce, no máximo 2, né, e não lotada de guloseimas. Por isso que não precisa fazer uma de cada tipo para cada criança. Claro, tem casos que a mãe quer. Fala, Flávia, eu quero 40 itens de cada, porque eu quero que cada criança saia com um. Tudo bem, a gente faz, mas não coloca tudo na mesa. Então a gente coloca só um pouquinho, aquela quantidade que a gente acha que vai ficar legal para decoração, e o restante a gente deixa separado, entrega no final junto com as lembrancinhas. Pode botar numa mesa de apoio. Só complementando, desses, dividir em 2 itens, né, ou 3 itens, a gente divide para formar as 40 totais, né? Então vamos supor, a gente faz um tubete, uma caixinha, faz 20 de cada. Se fizer 3 itens, faz 15 de cada, vão dar umas 45 unidades. Então só para poder distribuir as guloseimas na mesa de uma forma mais harmônica. E se a pergunta for além dessas guloseimas, também os docinhos, né, personalizados, que são os docinhos modelados, muito mais do que encher a sua mesa com doces decorados, é você criar cenários e criar bandejas, né, criar uma atração para aquela sua bandeja personalizada, né? A gente sabe que os doces modelados são mais caros, então você não precisa que a sua mesa seja só com doces modelados. Então pensa numa bandeja, você vai fazer uma bandeja, cada bandeja cabe uns 20 docinhos, então você faz 20 docinhos modelados desse aqui. Se você vai fazer um cantinho com umas trufinhas modeladas, quantas você precisa? Ah, umas 10, então eu faço 10. Não precisa encher. E não necessariamente você vai botar muitos doces modelados na sua festa. Se você tem bastante item decorativo, você não precisa ter muitos docinhos modelados. Aliás, você não precisa nem ter doces modelados, não é? Algumas festas a gente faz sem nenhum docinho modelado, ou pega o mínimo que a fornecedora faz, porque tem isso também. Tem fornecedora que tem o mínimo de 12, de 20, enfim. Então tá, continua mandando perguntas pra gente, a gente adora receber as perguntas, a gente anota todas, a gente vai responder todas, tá? Nos próximos vídeos. Isso aí, gente. Muito obrigada. Então semana que vem tem mais. Se você não se inscreveu, aproveite e se inscreva agora que a gente volta. Tchau! Até o próximo!